Fala meninos, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de nivelamento. O que é o nivelamento? São conteúdos que porventura, por algum acontecimento, não foram contemplados ou não foram vistos na série anterior, né? E como vocês estão no ano, nós vemos algum conteúdo que vocês não viram no oitavo ano. E nesse caso aqui, um dos conteúdos não contemplados para a aula de nivelamento, para que vocês não fiquem com tanto conteúdo atrasado, é a questão, falar um pouco sobre os oceanos, mares e continentes. Bora conhecer um pouquinho sobre isso, né? Então, galerinha, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma grande viagem, reconhecer e localizar continentes, oceanos e mares mundiais. Para tornar a sua viagem mais interessante, é preciso que vocês observem os mapas e façam leitura desse texto e de outras fontes de informações, tá bom? Então, continentes, mares e oceanos. Ao analisarmos a superfície da Terra através de recursos como mapas e fotos, concluiremos que a porção da Terra na superfície, que são os continentes e as ilhas, é bem inferior à quantidade de água dos oceanos, né? Como nós vimos nesse mapa aqui, beleza? Isso pode ser visto claramente na imagem do mapa mundi, que é este aqui, certo? Então, olha aqui o mapa mundi, né? Aqui nós temos os continentes, que são esses aqui, certo? E todo este de azul são mares e oceanos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Então nosso destino será primeiro os mares e depois pelos continentes. Vamos lá. Os mares. Os mares possuem características diferenciadas e podem ser vistos de várias maneiras. Nós temos mares interiores, que apesar de estarem ligados aos oceanos através de estreitos e canais, encontram-se quase totalmente envolvidos por terra. Como exemplo é o Mar Báltico, o Mar Vermelho, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. O mais famoso deles é o Mediterrâneo, que fica ali entre a África e a Ásia, e tem o Canal de Suez, né, que esses dias no jornal foi até famoso porque um barco muito grande, de mais de 200 mil toneladas, encalhou lá e virou e ficou interrompendo. Por quê? Porque como ele fica nesse trechinho aqui que eu estou mostrando aqui, ó, tá vendo? Muitos barcos vêm da América, aqui dos Estados Unidos, ia para o meio da Europa ou até ali para a Ásia. Se não fosse por esse canal aqui, ele teria que descer cá embaixo e voltar cá para cima. Dar a volta, literalmente dar a volta no mundo, né? Então, esses mares são mares que quase todo envolto de terra, mas sempre são ligados por um canal, né? Que é aí ou criado pelo homem ou de forma natural mesmo. Nós temos também aqui, né, o Canal do Panamá, mas são eles mais aqui na região da Europa e da Ásia, beleza? Outros mapas são os mares possuem ligação, são os mares fechados, né? Que possuem ligação com as águas do oceano, como por exemplo o Mar das Antilhas e o Mar da China, que são esses aqui, né? Também temos mares fechados, que eles se sustentam de formas isoladas dos oceanos, como o Cáspio, Aral e Morto. Então eles não se ligam com oceanos, mas são banhados, são regados por rios, né? Ou seja, tem rios que chegam nesse aí, que é o caso do Mar Cáspio aqui, lá perto na Rússia, na Turquia, no Turcomenistão, lá na Ásia, beleza? Parte da Ásia, parte da Europa, já que Turquia e Rússia, eles são transcontinentais, ou seja, eles fazem parte da Europa e da Ásia, certo? Então são mares, conforme vocês vão vendo aqui, ó, que não têm ligação com os oceanos, são totalmente envoltos por terra, porém são irrigados por rios, daí possui sua própria existência. E os mais famosos é o Mar Cáspio e o Mar Morto, tá? Por que morto, gente? Porque existe pouca vida nesse rio. Aí é por uma condição geológica que podemos explicar mais para frente. Então nós temos os oceanos, que são três, né? Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Nós temos alguns mares que se ligam através de canais com os oceanos, e nós temos mares fechados que não tem nenhuma ligação com os oceanos, certo? Ah, professor, não é um rio, não é um lago? Não, são mares, porque possui características de mares, possui solo geológico de mar, só não tem a ligação com o oceano, isso por uma condição da geologia, tá? Falado sobre os mares, vamos falar um pouco dos continentes.
Os continentes é uma vasta extensão de terra cercada pelas águas oceânicas, correspondendo a cada uma das divisões tradicionais da Terra, né? O planeta, a geografia, o estudo científico dividiu o planeta, a parte de solo, a parte terrestre, né, por continentes. Então, as principais características dos continentes. Nós temos o continente americano. Seu formato é alongado no sentido norte-sul, né? Nós vamos lá no Canadá, lá na Groenlândia, lá no Polo Norte, até na Argentina, aqui nas Maldivas, né? Bem cá perto, assim, já chegando na Antártica. Então, eles têm um formato muito alongado norte-sul, sendo dividido pela linha do Equador ao norte, e tem-se o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Na porção setentrional está o Círculo Polar Ártico. A leste e oeste do continente tem-se os oceanos Atlântico, que é esse aqui, banhado na costa brasileira, né, e o Pacífico, respectivamente. Ao norte, o continente é envolvido pelas águas geladas do glacial ártico e o continente americano formado por dois grandes blocos que se unem por um istmo, um corredor de terra que está isso aqui. Ó. Ele tem dois grandes blocos, que é os Estados Unidos, Canadá e México, e a América do Sul aqui com os 10 países, e um istmo, que é esse canal de terra ligando aqui, tá? O continente que condiz o tamanho do continente da América Central. Então, isso aqui, bem pequenininha essa linha aqui, é a América Central, aí temos a América do Sul e a América do Norte, beleza? O continente africano encontra-se separado da Eurásia pelo caminho do canal de Suez, que é este aqui, ó, tá? Então, aqui para baixo todo é África, que faz a ligação entre os mares Vermelhos e Mediterrâneo, extenso. Seus 30 milhões de quilômetros são banhados pelos oceanos Atlântico a oeste e o Índico a leste, além dos mares Vermelho, tá? E Mediterrâneo. Entre todos os continentes é o mais encorpado, sendo dividido ao sul pelo Trópico de Capricórnio e ao norte pelo Trópico de Câncer, ao centro pela linha do Equador. Ele é mais encorpado porque ele é bem grande assim e bem largo, né? Então é visto como um continente mais encorpado, certo? Outro é o continente eurasiano. Aí, na divisão normal, nós falamos de Europa e Ásia. E geologicamente, no caso aqui que nós estamos falando de solos, de terras, né, de massa continental, não faz sentido separá-lo em Europa e Ásia, até porque eles têm uma ligação geológica, ou seja, eles são ligados fisicamente, não há uma separação por oceanos, como ocorre com os outros continentes. Por isso chamamos de Eurásia. Então a Eurásia existe só nos estudos de geografia, tá bom? Na prática, no dia a dia, na política, na economia, não existe Eurásia, existe Europa e Ásia, certo? Então, diferencia-se dos demais continentes por ser o que possui o maior bloco continental. É banhado pelos oceanos Pacíficos a leste, Atlântico a oeste, Glacial Ártico ao norte e Índico no sul. O continente eurasiano é circundado por diversos mares, como o Mediterrâneo, o Vermelho, o Arábico, o Cáspio, o Negro, o Bering e do Norte. E ele divide-se pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer e Equador, unicamente na parte insular, na Malásia e Indonésia. Então, só está ao sul a Malásia e a Indonésia. O restante da Eurásia é todo no norte, tá bom? O continente australiano é o menor, né? Localiza-se na latitude do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, tendo suas costas banhadas pelos oceanos Pacíficos a oeste e Índico a leste. Destaca-se dos demais continentes por ser o menor continente do planeta. E a Antártica, né? Que é o continente antártico, é banhado pelas águas do Oceano Pacífico, Atlântico e Índio. É praticamente todo coberto por uma encorpada camada de gelo e encontra-se envolvido pelo Círculo Polar Antártico. Daí o nome Antártica. Então, a ocupação dos continentes. Em razão dos continentes serem distintos um do outro em forma de ocupação, convencionou-se a partir do período de ocupação feito pelo homem a designação própria para cada um deles. Antigo continente ou Velho Mundo, região de onde saíram os colonizadores, Eurásia e África. Novo continente ou Novo Mundo, região colonizada pelos europeus e descoberta por Cristóvão Colombo no século XV, que é a América. Novíssimo continente, chamada de Oceania e também conhecida como continente australiano, que envolve a Austrália, a Nova Zelândia e ilhas do Pacífico. Região tomada pelos europeus no início do século XVIII
Também usamos no sistema geográfico a denominação de mundo oriental e mundo ocidental, tendo como referência a longitude inicial de Greenwich, né? Então assim foram divididas as ocupações dos continentes. Nós temos uma região mais velha, que foram os colonizadores, ali Europa e África. Nós temos os novos continentes, que foi a América, e o novíssimo continente, que foi a Oceania. Ambos colonizados, explorados por europeus, tá? E a questão da classificação e até essa colonização influenciou na questão do mundo Ocidente e Oriente, né? Que é uma divisão mais cultural que existiu do mundo, onde Ocidente, os cristãos, e capitalismo, Oriente, comunismo, socialismo e os muçulmanos e islâmicos. Mais ou menos assim que se divide, beleza? Espero que vocês tenham gostado, foi só um breve relato sobre essa aula de nivelação aqui para vocês. Façam as atividades, não precisa completar, façam as atividades, não precisa ter pressa, o GPA dá tempo para vocês, mas quero a participação de todos. Um beijo, um abraço e até a próxima aula, ok?